Integração News. Seja bem-vindo ao primeiro boletim sobre a realização da segunda edição dos Jogos Juvenis da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, CBDV, que começou neste domingo, dia 20 de outubro. E a partir de agora a gente traz para você os resultados das disputas do futebol de cegos e também do goalball e o cronograma para esta segunda-feira, dia 21 de outubro. Você precisa de equipamentos de proteção para a prática do goalball e do futebol de cegos? Fale com a Play Sports NK. Trabalhamos com joelheiras, cotoveleiras, quilhas, peiteiras e óculos para o atleta de goalball e de futebol de cegos. Chame no WhatsApp Play Sports NK. DDD 81 99864 7726. Play Sports NK. Play Sports NK. Entregando em todo o Brasil. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. Vamos iniciar este boletim trazendo para você os resultados do futebol de cegos. A modalidade conta com a participação de 3 seleções que jogam entre si em turno e retorno no formato de pontos corridos, e as 2 primeiras colocadas fazem a grande final na próxima terça-feira, dia 22 de outubro. Neste domingo tivemos a primeira rodada da competição com os seguintes resultados. No primeiro jogo, a equipe do Sul-Sudeste venceu o Centro-Norte pelo placar de 2-0, com gols de Gabriel Penedo Batista e também de Marco Antônio Batista, o Marquinhos da APADV. No segundo jogo, o Centro-Norte empatou com o Nordeste pelo placar de 2-2. Os gols da equipe do Nordeste foram anotados pelo Antônio Carlos Rocha, o Carlinhos Rocha, que é atleta da DSUL. Já os gols da seleção do Centro-Norte foram anotados pelo Eduardo Rocha, o Dudu, e o Álvaro Magalhães da Celgo. No outro jogo que completou esta primeira rodada do futebol de cegos nos Jogos Juvenis, o Sul-Sudeste venceu a sua segunda partida, desta vez contra a seleção do Nordeste pelo placar de 3-0, com os 3 gols sendo anotados pelo Gabriel Penedo Batista. Com estes resultados deste domingo, a classificação está assim. Em primeiro, a seleção do Sul-Sudeste com 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos. Em segundo, o Centro-Norte com 1 ponto, sendo 1 derrota e 1 empate. E em terceiro, a seleção do Nordeste, que também tem 1 ponto, sendo 1 empate e 1 derrota. O artilheiro até o momento é o Gabriel Penedo Batista, do Sul-Sudeste, que tem 5 gols anotados até aqui. Nesta segunda-feira, dia 21, nós vamos ter a segunda jornada do futebol de cegos, que vamos definir os finalistas da competição. Lembrando que as 2 equipes que somarem mais pontos fazem a grande final na próxima terça-feira, dia 22. Nesta segunda-feira, dia 21, portanto, às 8h30 da manhã, tem o duelo do Centro-Norte contra o Sul-Sudeste. Às 11h30 da manhã tem o duelo do Nordeste contra o Sul-Sudeste. E depois, às 3 horas da tarde, o jogo que completa esta primeira fase entre o Nordeste e o Centro-Norte, fechando assim a fase classificatória do futebol de cegos nesta segunda edição dos Jogos Juvenis. E você que está acompanhando este conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube da Integração News, adicione sua inscrição, fortaleça o nosso trabalho e nos ajude a crescer cada vez mais, para que sempre possamos trazer o melhor do conteúdo do Paradesporto até você. Não se esqueça de marcar como gostei este nosso vídeo, aquele like esperto pra gente, para fortalecer também o nosso trabalho e fazer com que a plataforma do YouTube recomende nossos boletins para mais pessoas e compartilhe, divulgue com seus amigos este link, faça com que esta informação possa chegar ao maior número possível de pessoas. Neste domingo também nós tivemos o início das disputas do goalball. São 5 seleções, tanto na categoria masculina quanto na categoria feminina. Todos jogam contra todos, totalizando 4 partidas para cada uma das equipes. E as 4 primeiras colocadas avançam para as semifinais, que acontecem na manhã da próxima terça-feira, dia 22. Trazendo para você os resultados deste domingo pela categoria masculina. A equipe da Seleção do Sul venceu o Sudeste 1 pelo placar de 7-4.
A seleção do Sudeste 2 venceu o Nordeste pelo placar de 12-2. Tivemos a vitória da seleção do Nordeste sobre o Centro-Norte por 16-6. A vitória do Sudeste 2 sobre a seleção do Sul pelo placar de 11-1. A vitória do Sul sobre o Centro-Norte pelo placar de 13-5. E a vitória do Sudeste 2 sobre o Sudeste 4 pelo placar de 10-4. Na categoria feminina, o Sudeste 2 venceu o Centro-Norte pelo placar de 8-3. O Nordeste venceu por 12-4 o Sudeste 1. Tivemos a vitória do Nordeste sobre a seleção do Sul pelo placar de 5-3. E a vitória do Centro-Norte sobre o Sudeste 1 pelo placar de 8-0. Com estes resultados, a classificação parcial está da seguinte forma. Na categoria masculina, a liderança é do Sudeste 2, que tem 9 pontos até aqui. Em segundo, o Sul tem 6 pontos. Em terceiro, o Nordeste tem 3 pontos. Em quarto, o Centro-Norte não marcou pontos. E em quinto, o Sudeste 1, que também não marcou pontos. Na categoria feminina, a liderança é do Nordeste com 6 pontos. Em segundo, o Centro-Norte com 3 pontos. Em terceiro, o Sudeste 2 com 3 pontos. Em quarto, o Sul com nenhum ponto. E em quinto, o Sudeste 1, que também não somou pontos. O cronograma de jogos para esta segunda-feira da competição será o seguinte. Também serão definidos os semifinalistas. Pela categoria masculina, nós vamos ter às 10 horas da manhã o Sul contra a seleção do Nordeste. Às 11 horas da manhã, Sudeste 1 contra a seleção do Centro-Norte. Às 3 horas da tarde, pela categoria masculina, o Centro-Norte enfrentará o Sudeste 2. Às 4 da tarde, o Nordeste vai enfrentar o Sudeste 1. Pela categoria feminina, nós teremos às 8 da manhã, Sudeste 1 contra o Sudeste 2. 9 da manhã, Centro-Norte contra a seleção do Sul. Ao meio-dia, o Nordeste contra o Centro-Norte. 2 horas da tarde, Sul contra o Sudeste 2. 5 da tarde, Sudeste 1 contra a seleção do Sul. E às 6 horas da noite, o Sudeste 2 contra a seleção do Nordeste. É o cronograma de jogos para esta segunda-feira, portanto, dia 21 de outubro, segundo dia dos Jogos Juvenis. Esta segunda-feira também vai marcar as disputas do judô paralímpico. As disputas da modalidade vão acontecer entre as 9 horas da manhã até o meio-dia. Os combates, então, do judô paralímpico nos Jogos Juvenis. Ao meio-dia e meio será realizada a cerimônia de premiação desta modalidade, que terá apenas um dia de duração. Portanto, das 9 da manhã ao meio-dia, os combates do judô paralímpico nas categorias masculina e feminina. E também, depois, no período da tarde, terão ali fases de treinamentos e segue o cronograma do judô até a próxima terça-feira. Esta é a programação, então, do segundo dia dos Jogos Juvenis da CBDV. Com as informações do Departamento de Gerência Técnica e de Eventos da CBDV, para a Integração News, Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.